Opa, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de Maya para animadores inteiramente grátis aqui do canal. E é o seguinte, na aula passada a gente viu um pouco sobre viewport, eu ensinei vocês alguns atalhos, alguns controles, manipulação de objetos e tudo mais, channel box, outliner, um monte de coisinhas super importantes. E na aula de hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre as ferramentas de animação. Então a gente vai falar sobre timeline, vai falar sobre keyframe, um pouco de VF Editor e tudo mais. E eu acho que vai ser super legal para vocês entenderem essa parte toda ali de animação no Maya, da parte nativa do Maya, para a gente poder partir para as próximas aulas ali, fazer um setup ali de cena e começar a animar alguma coisa pra gente fazer algo mais, um pouco mais prático aqui, tá bom? Lembrando que tudo que eu disser aqui é muito importante que você pratique durante esse período aí que você estiver estudando, e se você praticar direitinho, em 2 semanas o Maya vai ser praticamente como mais um braço aí pra você, você vai dominar ele completamente e vai conseguir animar, e aí a gente vai partindo aí para as próximas etapas do processo aí da nossa carreira de animação, fechou? Então é isso aí, bora pro software e tamo junto. Calma aí, antes da gente começar eu tenho uma pergunta muito interessante que você pode me responder aqui no comentário, que é o seguinte: eu vejo que existe uma tendência do mercado muito grande de ir pro Blender por ser um software de graça e de excelente qualidade. A pergunta é se você aí acha interessante eu trazer também aqui uma série completa ensinando Blender, nesse mesmo esquema aqui do Maya, só que porém Blender para animadores também, e quem sabe aí fazer um curso mais avançado aí também de animação no Blender, fechou? Então é isso aí, deixa aí nos comentários o que você acha dessa ideia, eu acho que vai rolar, mas para isso eu preciso saber da opinião de você. É isso aí, um abraço e bora começar aqui o nosso tutorial. Bom, então voltamos aqui pro Maya, mais ou menos aqui da maneira que a gente tinha deixado na última aula. E como eu já falei com você, a gente vai hoje aprender um pouco sobre essas ferramentas aqui embaixo, que são as nossas opções de animação no Maya, tudo bem? Bom, se você já trabalhou antes com qualquer software de edição de vídeo ou qualquer coisa que trabalhe com vídeo, você já conhece uma timeline, uma linha do tempo, e essa aqui é a nossa timeline do Maya. Mas se você não conhece, não tem problema. Bom, como eu já imagino que você deve saber, um vídeo é composto de várias telas, várias fotos tiradas em sequência que formam um vídeo. E basicamente aqui embaixo na nossa linha do tempo tudo que a gente tem são os quadros. Cada número desse, cada pontinho desse representa exatamente um quadro, uma foto que vai formar o nosso vídeo, tá bom? Falando de uma maneira bem simples mesmo. E basicamente aqui na nossa timeline a gente tem alguns controles, tá? A gente tem o controle total dos keyframes aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma animação com 300 telas, eu coloco 300 aqui nesse espaço, e aqui a gente já vai ter a possibilidade de trabalhar com 300 telas. Porém, dessas 300 totais eu posso escolher trabalhar com um range menor. Então se eu quero visualizar menos, se eu quero visualizar apenas 60 telas, eu coloco aqui, e agora a gente vai do 1 ao 60 e eu posso navegar através desse controle aqui pela minha linha do tempo, pela minha animação, tudo bem? Além disso, a gente tem um controle de quadros por segundo aqui, que é o frame rate da nossa animação. Pode vir dos 5 FPS aqui, aliás, de 2 FPS até, sei lá, até quando? Deixa eu ver até onde que dá. Caraca, até 48.000 FPS, então é bastante coisa. Eu, na verdade, nunca peguei um projeto com tantas telas por segundo. Porém, se acontecer com você, me conta, que eu acho que vai ser um pouco engraçado. Mas o normal é trabalhar 24 FPS, 30, 29, dependendo do projeto. E alguns raros projetos vêm com 12 ou 15, tá? Mas isso são algumas exceções. Então na base a gente tem o controle de FPS, a gente tem aqui o nosso botão que troca a maneira com que a gente vai dar play aqui na nossa timeline. Então se eu fizer aqui, por exemplo, uma animação dessa rosquinha aqui vindo daqui pra cá, e der play, tá vendo que aqui a gente está no modo loop, então ela vai dar play no modo loop. Quando a gente acabar ali, ela volta do início. Eu posso colocar aqui para ela poder parar de dar loop, então ela vai passar uma vez. E quando ela acabar ali no final, ela simplesmente para e para o playblast, não tem mais loop. E por último eu tenho a opção aqui de ir e voltar. Então ela vai dar um play para frente e quando chegar na ponta ela dá um play para trás, tá bom? Então essas são as nossas 3 opções aqui nessa função. A gente tem aqui também a opção de auto keyframe, que eu recomendo que você deixe sempre ligada, isso facilita, economiza um tempo na hora de animar. E por último a gente tem aqui as configurações, preferências aqui do time slider, tá bom? A gente não precisa se preocupar com isso agora, vamos focar aqui nas funções principais aqui, nas funções primárias aqui do Maya, porque a gente está focado aqui em conseguir animar, e é isso que eu vou trazer para vocês. Então fechou, eu vou apagar essa animação aqui pra gente começar do zero. E vou deixar essa rosquinha aqui no meio igual ela estava antes. Vamos deixar só com essa tela aqui para a gente poder visualizar só uma tela. Então aqui a gente também tem a opção de Animation Layer. Se você já trabalhou aí com Photoshop, já
sabe qual é o conceito de camadas ali. Em animação é uma coisa bem parecida, a gente pode ver isso também. Então beleza, vamos brincar aqui com algumas animações pra gente ir pra prática, fechou? Para poder marcar keyframes aqui, que é gravar basicamente a pose do nosso objeto para ela interpolar entre uma e outra e criar animação, você só precisa apertar a tecla S, tá bom? Então eu clico aqui na rosquinha, coloco ela onde eu quero e aperto a tecla S e agora vai ficar vermelhinho aqui e a gente tem um keyframe marcado, tá bom? Então se eu quiser vir aqui no frame 40 e trazer essa rosquinha para cá, eu posso trazer. Como o nosso auto keyframe já está marcado aqui, ele marca para mim automaticamente o keyframe, mas eu posso apertar S, que também vai funcionar, tá bom? Caso aqui não esteja marcado, você pode apertar S que vai funcionar normal. Feito isso, eu vou fazer agora uma animação aqui com o nosso cilindro. Vamos colocar ele aqui em algum lugar. Aqui e depois aqui. Vamos apertar S. Eu recomendo que você faça isso também, tipo, vai brincando com os keyframes aí. Se diverte porque, na real, tudo é prática, tá? Então eu fiz aqui uma baboseira completamente aleatória aqui só pra gente poder brincar. Eu vou até fazer uma coisa meio assim, ó. Peraí, pronto. Pra gente ficar mais no centro da tela com as coisas. Tá, vamos colocar em 45 aqui, vamos diminuir o nosso range. E pronto, a gente tem essa animação tosqueira aqui só pra estudo. Tá, depois de gravar as nossas poses, gravar aqui a nossa pequena animação, você deve estar se perguntando, tá, beleza, eu sei colocar um objeto de um lado para o outro, mas como exatamente eu vou manipular esses objetos e qual a utilidade real disso? Vamos lá. Abrindo aqui no Windows, a gente vai aqui em Animation Editor, Graph Editor, fechou? A gente vai abrir essa pequena janelinha aqui, que é basicamente a nossa ferramenta de gráficos que vai manipular aqui as interpolações das nossas animações, tá bom? O Graph Editor funciona basicamente como a nossa viewport aqui, então se você segura Alt aqui e usa os nossos controles normal de viewport, vai funcionar aqui dentro, exceto pela rotação, porque aqui a gente está no espaço 2D, então não tem como rotacionar, tá bom? Se você ainda não está familiarizado com o Graph Editor, isso aqui é basicamente uma representação 2D em gráficos das informações que estão aqui no Outliner e que representam movimentos aqui na nossa viewport, tá bom? Então basicamente tudo que acontece aqui na viewport existe um valor numérico para isso, e o nosso gráfico só representa isso aqui de uma maneira que fique fácil para a gente entender e que a gente consiga não só traduzir, mas como manipular isso aqui também para deixar do jeito que a gente quer, tá bom? Como exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dois aqui e como vocês já viram no vídeo passado, vou dar um Ctrl H para deixar eles invisíveis, vou descer aqui o nosso range para 35, para que a gente veja só a animação do nosso cubo. Vou chegar perto dele aqui, opa. Tem que lembrar de uma coisa, se você marca keyframe nas coisas, ele só vai ficar invisível, tá vendo? Tá com keyframe aqui, ou seja, ele só vai ficar invisível após isso aqui. Então eu posso apagar esse keyframe aqui, e agora eu dou um Ctrl H, que aí ele vai ficar invisível para sempre e não tem nenhum keyframe marcado ali. Então a gente volta aqui com a nossa timeline, eu vou deixar ela no cantinho para que vocês vejam o que eu estou fazendo aqui. Basicamente, de uma maneira simples, se você alterar qualquer uma dessas informações aqui no gráfico, manipulando qualquer uma delas, você vai também alterar ali no Outliner, como eu já tinha mostrado para vocês, e alterar na nossa viewport. O que eu vou fazer aqui para deixar de fácil entendimento para vocês? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar todas as nossas movimentações aqui, exceto o Translate X. Então aqui o nosso cubo agora vai estar com movimentação ativa apenas no Translate X. Eu vou deixar ele aqui bem visível pra gente. Aí, beleza, de uma maneira bem simples da gente enxergar aqui. Tá, então basicamente esse é o nosso cubo, ele está com uma movimentação no Translate X aqui. Eu vou fazer melhor ainda, eu vou apagar isso aqui tudo para não poluir nossa tela. Pronto, agora a gente tem apenas o Translate X se movimentando aqui no nosso gráfico. O que eu recomendo que vocês façam agora para poder começar a entender melhor o gráfico, tá? Esse gráfico é basicamente um gráfico de tempo e espaço. Então, na horizontal aqui a gente tem o tempo, na vertical a gente tem os valores que representam aqui o nosso espaço. Então se eu jogo isso aqui para cima, se eu mexo isso aqui na vertical, eu estou mexendo no espaço. Se eu mexo isso aqui na horizontal, eu estou mexendo no tempo da nossa animação, tá bom? Então cada pontinho desse gráfico, óbvio a gente não vê os pontos aqui, mas cada parte dessa linha é exatamente o ponto de cruzamento do tempo com o número em que o nosso cubo está representado ali na nossa matriz, aqui na nossa grade, tá? E por que é importante entender isso, apesar de ser uma coisa
que parece complicado, mas na verdade é muito simples. Porque através desse gráfico aqui, desses controladores, eu consigo mexer na velocidade com que o meu cubo vai fazer determinada ação. Por exemplo, se eu estico isso aqui na horizontal, tá vendo? Se eu aumento ele aqui na horizontal, ele demora mais tempo, porque eu estou crescendo a horizontal, que significa tempo, demora mais tempo no início. Você pode ver aqui, ó, ele fica mais tempo no início, para depois chegar no final, porque o final está com a horizontal menor, vamos dizer assim, o que significa que ele está gastando menos tempo para poder alterar os números que representam a distância ali na vertical, entendeu? E a mesma coisa a gente pode fazer ao contrário aqui, eu posso crescer esse aqui mais ainda na vertical, ao nível de, vou fazer uma coisa bem legal aqui, que é o seguinte, eu vou crescer esse aqui muito agora na vertical, ao nível de que antes de ir agora, esse cubo vai voltar. Então, ó, ele vai voltar e depois vai ir. Isso porque, deste ponto aqui pra cima, a gente está trabalhando com os números positivos. Então, o positivo aqui para nós, nesse caso, representa o nosso cubo andar para a direita da nossa tela. E os números negativos para a esquerda. Então, basicamente, se eu cresço isso aqui na horizontal ao nível de que a gente faça primeiro essa curva lá embaixo antes de subir, quer dizer que a gente está trabalhando com números negativos, ou pelo menos números menores do que a nossa posição inicial, e isso faz com que o meu cubo volte antes de ir, tá bom? Eu espero que tenha ficado simples de entender isso. Na verdade, é o tipo de coisa que depois que você aprende fica muito automático na sua cabeça e você vai simplesmente dominar isso aqui como se fosse, sei lá, uma mão. Bom, e ainda pensando em Graph Editor, a gente tem aqui algumas interpolações aqui pré-definidas do nosso Maya, tá? E dá pra gente algumas opções. A gente normalmente usa bastante essa aqui, que é a chamada de Stepped, que é basicamente o que a gente faz quando tá blocando uma cena, que é ver apenas as poses que a gente setou, tá bom? Então o computador ele não calcula nada, somente o que a gente colocar de informação aqui, o computador vai aceitar. Então ele não vai calcular nada. Por exemplo, vou criar 3 poses aqui, eu venho aqui e coloco em Stepped, e agora quando eu dou play, apenas as poses que eu criei estão aqui. Aí você me pergunta, tá, mas eu vi que você mexeu pra cima e pra baixo ali e não aconteceu nada, ele continua mexendo só na horizontal. Simples, é só você lembrar que antes de começar a mexer aqui, eu apaguei todos os keyframes que estavam nos outros lugares. Então o translate e os 2 translates e todas as rotações e escalas aqui estão sem keyframes. Como que eu vejo isso? Simples, tá vendo que aqui tá rosa? Quando tiver rosa é porque tá animado, porém não tem nenhum keyframe. Quando eu clico aqui e fica vermelho, se eu deixar aqui no 24, tá vendo? Vai ficar vermelho, quer dizer que nesse exato quadro tem um keyframe ali. E se eu apertar aqui o S, se eu clico no objeto e aperto o S, você vai ver que ele vai marcar em todos. Então quer dizer que aqui tem um keyframe em todos os atributos ali do nosso objeto. Então eu posso até inclusive criar um aqui agora e ele vai alterar a partir de agora. Aqui ficou com uma interpolação mascada, mas eu vou colocar aqui assim. Então pronto, colocando aqui agora, ele vai criar para mim a altura que eu acabei mexendo ali também. Então, tipo, é uma coisa bem fácil de entender, tá? Como eu disse, se você não entender agora, não se preocupe que com a prática isso aqui vai começar a ficar muito automático na sua cabeça, pode ficar tranquilo. Principalmente se você for do tipo que faz os exercícios de animação certinho, faz os exercícios de fundamento básico e tudo mais, isso aqui vai ser muito bom. Tá, então, tá. Além do Stepped, a gente tem aqui algumas outras funções também, tá? A gente tem aqui a opção de Flat, a gente tem aqui a nossa opção Linear, temos a opção Clamped, que eu sou péssimo de pronúncia, mas tudo bem, Clamped, eu não sei exatamente como pronunciar. Tem o Spline, que é o básico, e tem aqui o Alto, que é o que a gente normalmente, eu pelo menos normalmente uso o Alto, porque o Maya ele meio que tenta já prever alguma coisinha aqui para facilitar para você, mas na verdade no final você acaba tendo que polir bastante coisa, tá bom? Essas são aqui as nossas interpolações e a maneira que a gente tem de alterar elas. É interessante treinar isso aí com exercícios, pega o cubo, faz alguma coisa, tenta fazer uma bolinha pingando aí, tenta fazer alguma coisa com isso aqui que eu te mostrei hoje, que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Complementar essa aula, tem um vídeo no meu canal que eu vou deixar na descrição, em algum lugar aqui. Você pode estar lá acessando, é sobre um curso da Pixar de animação. É um curso super simples e de graça também, que você vai fazer e ele vai te ajudar bastante. Ele mostra bem essa coisa do gráfico, essa coisa da matemática na animação. Uma parceria da Pixar com a Khan Academy. Eu não sei pronunciar direito as coisas, tá bom? Mas então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Essa aula aqui a gente falou um pouco sobre animação, meio que uma introdução aqui de como movimentar os objetos, como salvar seus movimentos e como alterar as interpolações entre eles.
E eu espero que essa aula tenha te ajudado. Na próxima aula a gente já vai fazer... Na próxima aula a gente vai fazer um setup já de um projeto e vou ensinar vocês alguma coisa sobre referências, pastas, essas coisas, que é exatamente o passo inicial ali pra gente começar já a praticar a animação. Esse tipo de coisa já vai te deixar inclusive preparado para poder pegar algum job caso esteja na hora aí pra você. Caso você queira começar um projeto pessoal, alguma coisa assim. Então na próxima aula a gente já vai aprender a usar algum rig, a gente vai usar algum rig aqui, vai colocar ele na tela, vai brincar um pouquinho, e também câmeras, tá bom? Vou ensinar vocês também a dar uma personalizada na tela para ficar mais fácil de animar. Vou dar uma opção aí também para quem tem duas telas, eu uso 2 monitores, que é muito bom para quem anima usar 2 monitores também, funciona muito bem. Mas se você não tiver 2 não tem problema, durante muito tempo eu animei só com o monitor, na verdade eu comecei recentemente com 2, mas deixa isso para a próxima aula. É isso aí, espero que tenha gostado, um abraço, fui!